Civilizações do espaço visitando o planeta Terra. Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, ano 1968. Generalidades. Figura 1. Apresenta duas cenas reportadas do filme colorido feito por Fred Stecklin, Estados Unidos, em um trem a alta velocidade dentro de Marren e Frankfurt. Entre Marren e Frankfurt, por ocasião de sua visita à Alemanha em companhia de sua esposa, da revista Uf Contact. Figura 2. Retrato do advogado Dr. João Vieira, publicado pelo jornal Correio do Amanhã, no Rio, 17/8/63/67. Desenvolvimento mundial dos contatos. Duas tentativas de comunicação de tripulantes de disco voador com suas testemunhas terrestres. Caso número 1 e 2. Do advogado Jonil Feidit Vieira, Rio de Janeiro, Brasil. Noticiado no CM Rio de Janeiro em 13 de agosto de 1967. E complementado para a Sociedade Brasileira de Disco Voador pela própria testemunha. O advogado Jonil Feidit Vieira, acompanhado pelo seu motorista, Amaury da Silva Barbosa, em viagem de automóvel à colônia de férias Graham Bell, em Francisco Fragoso, estado do Rio de Janeiro, no dia 3 de agosto de 1967. Foi acompanhado à noite por um disco voador durante uns 40 minutos. Foi à altura do quilômetro 15 da estrada de Miguel Pereira que o motorista chamou a atenção para um coreto de carnaval a uns 500 metros da beira da estrada, que apresentava diversas luzes do amarelo numa extremidade em várias tonalidades até um forte azul esverdeado na outra extremidade. O advogado argumentou que aquilo talvez fosse um acampamento do exército, porquanto naquele local não havia qualquer construção. As luzes então se apagaram de repente, ficando apenas as duas extremidades, a amarela e a azul esverdeada, que piscavam alternadamente. O carro rodava a 80 km por hora, quando à altura de Mangueira viu-se o objeto à esquerda em São Conrado. O motorista piscou os faróis em direção ao objeto, e este respondeu com sinais idênticos, sincronizado com as suas luzes. O movimento do objeto era agora rápido, em linha reta, hora para um, hora para outro lado da estrada, estando sempre à vista como a observá-los, embora não houvesse linha de aviação por perto, mesmo com os faróis apagados, e eram eles seguidos pelo objeto, que de repente desapareceu como por encanto. As duas testemunhas do carro discutiam então assustadas, aventando diversas hipóteses, inclusive de ser um disco voador, enquanto o Dr. Jonil teve a nítida intuição de que alguém lhe perguntava como eles receberiam o fato de o objeto ser um disco voador. Sem falar com o motorista sobre a indagação mental que tinham recebido, ele respondeu a mesma, indiretamente dirigindo-se para o seu companheiro de viagem, dizendo que acreditava na existência de seres de outros planetas, pois, pela lógica, havia planetas mais velhos do que o nosso, e seria bem provável que assim existisse outras formas de vida. Continuando que
se por acaso surgisse um disco voador, desde que houvesse respeito à minha integridade física, continuou o Dr. Junil, dirigindo-se ao seu motorista. Eu gostaria de vê-lo, mas apenas de lado, pois não sabia se teria coragem de encarar a coisa de frente. Enfim, não saberia a minha própria reação. Embora nada víssemos na estrada de Arcádia, continuou o Dr. Junil, sentíamos que estávamos sendo seguidos. De repente, em Barão de Javari, dentro do sítio Lachoimieri, a 300 metros do lado direito, vimos as luzes amarela e azul paradas, ambas fortes como holofotes usados pela artilharia, iluminando toda a mata. Pedi ao motorista que desse marcha ré, relatou-nos o Dr. Junil, todo emocionado mais uma vez, e recomendei que apagasse os faróis para ficarmos ocultos e poderemos ver melhor. Viram no escuro, acima das duas luzes, uma enorme abóbada de luz azul arcar-se sobre uma base de uns 10 metros que ficava a 1 metro do chão, com as duas luzes localizadas nas duas extremidades da base. O motorista achou que o objeto estava se movimentando na direção do automóvel. As luzes apagaram-se mais uma vez. As duas testemunhas, suando profusamente, ficaram apreensivos e resolveram seguir caminho em marcha acelerada. Ao chegarem à colônia de férias, esperaram mais 10 minutos, uma vez que tiveram de entrar pelo portão lateral à esquerda, porque o administrador, o senhor Nelson Gonçalves Ferreira, tinha esquecido a chave do portão principal. Embora os dois viajantes tivessem feito pacto de nada dizerem a outra pessoa, o administrador também chegou a ver perfeitamente o disco, porque o motorista, ao parar o carro para dar marcha ré, saiu do carro assustado, chamando a atenção para um objeto que saía atrás da montanha próxima à esquerda, com as suas luzes de forte brilho, desta feita uma vermelha e outra amarela, subindo no céu aberto em voo oblíquo da esquerda para a direita, todo silencioso como uma torre de um carro de bombeiros, perdendo-se afinal no horizonte, à altura de uns 500 metros, sempre com a sua luz intensa. Quando tive a intuição de estar sendo interrogado mentalmente, comecei a suar muito e senti uma forte dor de cabeça entre os olhos, na fronte. No dia seguinte, na colônia, quando o motorista foi inquirido pelo Dr. Junil sobre como se sentir à frente do disco em Barão de Javari, respondeu que tivera a intuição de que alguém lhe perguntara de como receberia a visão à sua frente. O motorista, após vários dias, ainda chegava a sentir a mesma dor de cabeça entre os olhos, conforme no dia do acontecimento, sempre que relatava o acontecido a outras pessoas. Cito o Dr. Junil, que ficou com a coloração amarelada durante os 3 dias seguintes ao acontecimento, que foi espontaneamente observado pelo Dr. Gustavo Salvini Vilela, seu colega do Banco do Estado da Guanabara. Achou o Dr. Junil que depois daqueles acontecimentos, os seus gestos automáticos, como por exemplo o de fazer as mudanças do carro, lhe pareciam menos rápidos. Ele andou inclinado para a frente durante 3 dias e sentiu mais leve, embora a balança não acusasse perda de peso. O administrador nada de anormal sentiu. Caso 2 de Santa Cruz de Icar, Peru, relatado em carta 9/7/1967 pelo presidente do IPRE, Lima, Carlos Paz Garcia, traduzido do espanhol por José Renato de Souza, carta do dia 9/7/1967. Abril ou maio, há 3 meses atrás, neste ano, apresentou-se um caso muito interessante e tive sorte de tomar parte na comissão investigadora. No dia 19 de maio, recebemos chamada telefônica da cidade de Ica, situada a 310 quilômetros ao sul de Lima. Chegados à cidade, por indicação do nosso agente, pusemos-nos em contato com a senhora Santa Cruz, gerente de uma importante empresa eletrônica dessa localidade. Esta pediu-nos grande discrição devido ao seu prestígio e posição, informando que no dia 7 à tarde saiu da sua caminhoneta, acompanhado pelo seu secretário, como era costume, após fechar a oficina às 19 horas. Dirigiu-se à povoação de Guadalupe para visitar ainda alguns clientes. A uma distância de 100 metros, observaram com grande preocupação a descida de um disco voador que tinha uns 30 metros de diâmetro. Silvava de um modo estranho, sem cor estabelecida, mas tinha vários pontos luminosos. Antes de aterrar, deteve-se com
Deteve-se como para estudar o terreno. O senhor Santa Cruz parou a caminhonete para observar o fenômeno e nem sequer trocava palavras com o secretário, pela excitação do momento. Depois disse que ia acender 3 vezes as luzes da caminhonete para saudar a nave, o que fez. Ficaram admirados ao constatarem que o prato emitia sinais idênticos. Logo depois, o senhor Santa Cruz voltou a repetir a manobra, desta vez fazendo um jogo de luzes. Hora curta, hora longa, por 3 vezes consecutivas. Sendo isto, respondi de maneira idêntica. Então saiu do disco um feixe de luz de uns 20 centímetros de diâmetro, que se dirigiu para a caminhonete, aproximando-se até a cerca de 10 metros. Parou aí e afastou-se até uns 20 metros. Retornou ao cabo de minutos até uns 10 metros, para se afastar de novo. Movido por grande curiosidade e coragem, disse o senhor Santa Cruz para o seu secretário que ia ao disco voador falar com os tripulantes, os quais o estavam convidando. Descendo da caminhonete, afastou-se da luz até o OVNI. E se acendiam uma série de luzes que pareciam janelas de nave, mais 20. Quando apenas tinha caminhado uns 20 metros, foi o senhor Santa Cruz agarrado pelo seu secretário, visivelmente aterrorizado, que lhe lembrou ser um homem casado com mulher e filhos, e que não poderia deixar desamparada a sua família. As palavras do secretário alertaram o senhor Santa Cruz que, com evidente mau humor, decidiu interromper a sua ida ao disco e regressou à caminhonete. Mal subiu no carro, o escoador desprendeu uns gases de propulsão elevantes, desaparecendo rapidamente nas nuvens. Caso 3. Caso de intercâmbio espacial no terreno técnico da propulsão por intermédio do senhor Mário Rester, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. No local de trabalho, colegas nossos chamaram a nossa atenção para um artigo de Carlos Neto, do Diário de Notícias, 6 de 2 de 1968, relatando a viagem a um outro planeta de um funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, da vizinha Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. O senhor Mário Rester, personagem citado pelo jornal, recebeu-nos em princípio de fevereiro, com toda a amabilidade, na sua casa em Volta Redonda, onde reside com esposa e 3 filhos. Atualmente o senhor Mário, 40 anos de idade, é empregado na siderúrgica há 15 anos, onde exerce o cargo de mestre de acearia. Na época da sua experiência espacial, tinha apenas 23 anos. Há 17 anos atrás, era solteiro, possuindo um quarto no bairro Vila Nova, na cidade vizinha de Barra Mansa, onde estudava, mas também aceitava biscates, como, por exemplo, o trabalho na redação do Jornal do Povo, sob as ordens do senhor Léo Dias. Visitava, entretanto, frequentemente o seu pai, que morava naquela época num sítio que possuía em Volta Redonda, em um local que hoje fica perto da Via Presidente Dutra. Foi de volta de uma destas visitas ao seu pai no dia 4 de dezembro de 1949, às 17 horas, que ele notou perto do sítio ainda um objeto discoide, sobrevoando sem ruído um grupo de árvores, e que aterrissou em seguida a 10 ou 15 metros na beira da estrada. Ficou ainda mais surpreso quando ouviu uma voz que se dirigiu a ele dizendo: "Não tenha medo." "Quer saber do que se trata?" perguntou a voz. "Sabemos que você acredita em nós." Embora o senhor Mário tenha ficado com medo, achou aconselhável não correr, pois o disco aparentava superioridade, parecendo deslocar-se com grande destreza, e assim poderia persegui-lo facilmente. Dirigiu-se então para o objeto, com as palavras: "Irei até aí, se vocês garantirem a minha volta são e salvo." À sua aproximação, abriu-se uma portiola no disco, deixando ver 2 tripulantes, de estatura aproximadamente igual à sua, que lhe faziam gestos amistosos e convidativos. Usavam eles roupas diferentes da nossa, uma espécie de saiote romano, e tinham a cabeça coberta por um tipo de gorrinho ou capacetezinho. Atiçado pela curiosidade, Mário perguntou a eles: "Vocês acreditam em Deus?" E obteve deles a resposta: "Deus é um só." Isso deixou Mário com mais coragem. Então ele subiu ao disco, foi conduzido por um corredor a uma sala com muitos ecrãs e quadros. Por meio de aperto de uns botões, apareciam nos quadros luminosos e fosforescentes os esquemas que explicavam a locomoção da nave no espaço cósmico. Convidaram-no para uma viagem e pediram para ele se deitar dentro de uma espécie de urna, cuba ou banheira, cheia de um líquido que, como lhe foi explicado, servia para eliminar as inconveniências das grandes acelerações e também alimentar o corpo. Mais uma vez foi
assaltado de temores, mas eles lhe asseguravam que possuíam meios de cortar as linhas de força da terra. Deitou-se então no líquido com a sua própria roupa, ficando de lado de fora somente os olhos e o nariz, quando logo sentiu-se acalmar ao escutar os tripulantes avisarem: "Nós já vamos." Teve a sensação de que já adormecia rapidamente. Ao acordar, ouviu deles a explicação: "Nós estamos chegando." Quando foi convidado a sair da urna para passar para pequeno compartimento anexo, onde a sua roupa encharcada e o seu corpo secaram rapidamente, como por encanto, foi-lhe dado então para vestir uma roupa igual àquela dos tripulantes, o que lhe causou uma sensação extremamente agradável no corpo. Ele estranhou o tipo de sapato, tipo esporte nosso, que possuía uns cordéis ou fios conectados a um cinto largo que fazia parte da roupa. Olhando então por uma das janelas da nave, verificou que se aproximou de uma espécie de espaço-porto, porquanto viu subir e descer outros veículos iguais ao seu ou parecidos. Quando se voltou para seus companheiros de viagem, teve a surpresa de ver ambos sentados numa espécie de sofá, com cabeça e tronco inclinados para frente, sem qualquer movimento, como se tivessem sido apagados. Neste momento abriu-se a portinhola da nave e por ela viu pessoas à sua espera, com a roupa que agora já lhe era familiar, porém de estatura muito maior que a sua e a dos tripulantes que com ele viajaram. Aquelas pessoas alcançavam entre 1,80 m e 2 metros de altura. Tinha certeza de que homens eram de carne e osso, porquanto irradiavam bom humor e satisfação, e o cumprimentavam em pleno português com palavras que na maioria faziam sentido, como: "Estamos contentes com a sua chegada. É o terceiro. Estamos ao seu dispor." Cada um em seguida apertava sua mão, dizendo com tonalidade musical uma sílaba que parecia ser de língua italiana e que era diferente para cada pessoa. Foi-lhe explicado que a aprendizagem das nossas línguas se fazia pela captação das nossas emissões de rádio e televisão. Foi convidado a visitar com eles umas fábricas e realmente viu 4 ou 5 delas. Andou a pé no chão, mas durante o passeio viu também gente andar no ar a uns 10 metros de altura, não sabendo como subiam ou desciam, ou se tinham saído de janelas. Viu também veículos deslizando por estradas suspensas. Tinha a ideia de que, sem aqueles sapatos espaciais, talvez por motivo de gravitação, a marcha não teria sido possível. Viu a fabricação do material bruto que se usava lá em grande quantidade, que era feito por processos químicos e não via proteção siderúrgica. Tirou uma amostra daquele material, uma chapa medindo 10 a 20 centímetros e com 2 milímetros de espessura, gesto este que não foi impedido pelos seus companheiros. Viu aglomerado de edifícios uma espécie de cidade universitária, porquanto lá se estava estudando aparentemente o material proveniente de outras regiões. Foi-lhe mostrado em um grande edifício uma sala, 15 metros por 30 metros, reservada ao nosso planeta. Era uma espécie de museu. Em outras salas ficava material relativo a outros corpos celestes. Reconheceu a Terra lá exposta, não só pela aparência geográfica, mas também porque viu escrito estranhamente o nome Terra ao lado de outro que não compreendia e era de língua daquele planeta, acionando diversos botões. Projetaram para ele imagens que correspondiam aos terrestres, expressavam a sua índole, ações de ambição e violência, comprovando assim, como eles diziam, que a Terra alcançava por enquanto somente um grau inferior na evolução. Informaram ainda que há bilhões de anos a Terra havia estado numa posição perto do planeta deles, que é, entretanto, muito maior. Pela passagem de um corpo celeste perto da Terra naquela época foi a mesma removida para outro sistema, com outra trajetória. O planeta deles estaria hoje perto da constelação de Órion. E ainda mencionaram que tinham sido reconhecidos por astrônomos russos. As perguntas do Sr. Mário, eles respondiam que de fato a teoria de Einstein estava certa, porém com algumas pequenas restrições, que o universo era finito e o espaço curvo, com seus veículos não podiam fazer trajetórias retas,
que o universo era finito e o espaço curvo, com seus veículos não podiam fazer trajetórias retas e não escapavam do espaço, e que entretanto era conseguido pela energia vital do corpo. Pensando o Sr. Mário, talvez tratasse da alma. Falará ainda sobre a possibilidade de vários ciclos vitais, o que o Sr. Mário interpretou como sendo talvez uma referência à teoria da reencarnação. A nossa pergunta sobre o aspecto do céu, respondeu o Sr. Mário que, embora este lhe parecesse azul, viu claridade difusa. Ele não pôde ver um sol, mas viu cúpulas transparentes gigantescas, de quilômetros de extensão, que cobriam toda a cidade, e de tal modo que, onde acabava uma, já começava outra. Fez uma referência numa saleta de uma fábrica, em companhia de seus cicerones. O gosto da comida lembrou o doce de abóbora, mas lhe foi explicado que era alimento altamente purificado, que não deixava resíduos. O Sr. Mário acha que isto seria a causa da ausência de parasitos e a consequente longevidade de 300 anos daquela gente. Após um tempo que lhe parecia uma manhã à tarde terrestres, talvez 6 a 8 horas, ele começou a sentir saudade de querer voltar para a terra, como se lhe tivesse adivinhado os pensamentos. A ele se dirigiram seus companheiros após a visita à quarta fábrica. Sabemos que o senhor está com vontade de voltar. Levaram-no a uma nave idêntica àquela em que veio. Tinha o diâmetro de uns 15 metros e a altura de aproximadamente 12 metros. Despediram-se dele, como cada um pronunciando uma sílaba em voz musical. O que lhes impressionou foi que até o fim não chegou a saber qual o chefe dos 6, porquanto não havia sinal de qualquer deles ter esta pretensão. A roupa deles era esverdeada e possuía uma bolsa larga lateral à esquerda. A roupa de outras pessoas que viu tinha uma tonalidade entre azul e verde. Seus olhos eram pretos ou verdes. A boca era pequena, não apresentava pelos cutâneos e usava uma espécie de gorro na cabeça. No nariz e nos olhos nada de anormal notou. Não reparou nos dentes. Viu mulheres que lhe pareciam bonitas e também viu crianças sempre levadas pelas mãos de adultos, não as tendo visto brincando sozinhas. Na viagem de volta, tudo se processou ao invés da ida, tendo os tripulantes lhe pedido para deitar-se na cuba cheia de líquido. Depois enxugaram-lhe o corpo e a roupa do pequeno compartimento, tendo em seguida despido a roupa daquele planeta para vestir a sua própria, já aprontada para isso. Acho que os tripulantes falantes eram meros robots, teleguiados em tudo que falavam ou faziam. No entanto, não viu no planeta as instalações usadas para esta finalidade. Na volta, não aterrissaram no mesmo local, porém próximo. Em 10 minutos, alcançou o sítio de seu pai. O Sr. Mário surpreendeu-se com a atitude de seu pai, que então verberou com palavras veementes pelo fato de ter afastado por um longo período de 4 meses. Ter se afastado por um longo período de 4 meses, sem ao menos ter avisado a alguém da família. Porquanto aquele era o dia 14 de abril de 1950, o pai havia escrito para os irmãos no Rio de Janeiro a carta de alguma informação. O Sr. Mário, por outro lado, a ausência parecia ter sido de 3 dias no máximo. Quando relatou a sua experiência ao pai, este interrompeu primeiramente com um expediente do filho para encobrir a sua ausência, ou então alguma visão. Entretanto, o pai começou a dar crédito em vista dos pormenores do relato e do material trazido pelo filho. O material não derreteria na chama, apesar de ser opaco e fino, mas, ao contrário, parecia bastante resistente, pois não quebrava. Quando se colocava um grande peso em cima dele, permitia a fervura da água de uma chaleira, quando era usado como apoio em cima do fogão. Em vista do incomum fenômeno difícil de explicar, ele aconselhou ao filho que não o contasse para qualquer pessoa. A sua experiência, até para ele mesmo, apresentava o grande enigma de sua longa ausência de 4 meses e 10 dias, que tivesse dado a sensação de somente uns 3 dias. Numa segunda visita ao Sr. Mário, em meados de março deste ano, procuramos investigar eventuais filtrações do conhecimento da viagem interplanetária. Na época de sua experiência, entretanto, contou-nos o Sr. Mário que uma tia
Maria Adelaide Restier, em relação ao artigo do senhor Carlos Neto, lembrou-se de que o seu irmão Carlos Restier, morador de Jacarepaguá, tio do senhor Mário, tinha feito a ela menção há muitos anos a um fato relatado pelo seu irmão, pai de Mário, acerca da estranha experiência do seu filho Mário. Na época da sua experiência, confidenciou o seu Mário ao seu patrão jornalístico, Léo Dias, que sabia de pessoa que tinha feito estranha viagem a outro planeta e que poderia colocar o seu Léo ao par do caso. Pedimos ao seu Mário para acompanhar-nos em visita ao seu Léo, para saber se o mesmo ainda se lembrava das suas palavras, apesar de não ter demonstrado maior interesse na época. Alcançamos Barra Mansa em 15 minutos do ocorrido de corrida de automóvel. Foi a esposa do senhor Léo que nos recebeu na sua casa, avisando que o marido tinha sofrido no início deste ano um derrame cerebral, ficando com o lado direito paralisado. Já estava melhor, felizmente, e fomos convidados a entrar para ver o paciente deitado. Não insistimos em qualquer interrogatório em vista do seu estado de recuperação e prometemos voltar em outra época, desejando completar o estabelecimento ao senhor Léo. No bairro Vila Nova, visitamos ainda o senhor Fausto, proprietário da farmácia daquele bairro de Barra Mansa, onde o pai de Mário também morou durante tempos atrás, granjeando grande estima também por parte do senhor Fausto. Então o seu confidente, por esta razão, o senhor Mário, procurava agora saber do senhor Fausto se por acaso o seu pai não havia lhe confidenciado algo a respeito da experiência espacial. O senhor Fausto, que mostrou grande afeição para o filho do seu amigo falecido, não se lembrou de ter ouvido qualquer coisa relacionada com o caso do senhor Mário. O que nos surpreendeu bastante no senhor Mário é que, após 17 longos anos de espera, de repente tivesse resolvido sair com um assunto, já tendo feito até contato com Miss Sharp de uma embaixada estrangeira, no sentido de que lhe fossem dadas facilidades e recompensas para que, com a sua ajuda, fosse construído um aparelho de propulsão espacial, similar àquela cujo funcionamento lhe foi explicado dentro do disque nas fábricas daquele planeta. Foi-lhe oferecido por intermédio de Miss Sharp uma viagem para o respectivo país com todas as despesas pagas. Para lá, o assunto pode ser examinado pelos peritos. Não compreendemos o motivo que levou repetidamente o senhor Mário à aquisição e ao estudo sistemático de livros de física geral, eletrônica, ótica e física nuclear nos últimos anos, pelo que nos foi dado verificar. Possui o senhor Mário curso ginasial completo e fez ainda o curso de técnico de televisão. Com relutância, confidenciou então o senhor Mário que, de fato, teve uma segunda experiência em forma de novo contato com tripulantes em setembro de 1956, quando já estava empregado pela siderúrgica há 4 anos. Este contato se realizou aproximadamente às 20 horas, quando se dirigia para outro sítio do seu pai, em Pocainha, perto de Barra Mansa, quando viu a nave no ar. Tinha a impressão que alguém lhe queria falar. Depois de andar uns 100 metros, o disco foi baixando e aterrissou a 2 metros da estrada. Foi um homem do próprio planeta que saiu do disco. O senhor Mário o reconheceu pela sua roupa e altura, embora as feições lhe fossem desconhecidas. Este homem mostrou-se perfeitamente conhecedor da situação, porque o foi cumprimentando com palavras semelhantes ao seguinte: Mário, és de novo em união conosco, e continuou: a respeito do teu projeto para a construção de um motor, pode levá-lo à frente. Nós estaremos atentos. Ele jamais será empregado para o mal do povo da terra. Este contato não durou mais que 10 minutos e o senhor Mário não chegou a entrar no disco. Explicou-nos que não relatou isto à imprensa e a outras pessoas, porque parecia que ele queria puxar muito a brasa para a sua sardinha. Entretanto, não se opôs a uma menção e publicação neste boletim da Sociedade Brasileira de Discos Voadores. Indagou também sobre a divergência de tempo, uma vez que no seu primeiro contato havia ficado ausente durante 3 dias, aparentemente, respondendo-lhe que tal fato era explicado pela contração espaço-tempo e pelo sincronismo de tempo. A nossa pergunta sobre a princípio da propulsão, respondeu-nos o senhor Mário que se tratava de 2 reatores atômicos em alta rotação em torno de um eixo muito resistente, 2 condensadores
captariam certas partículas que eram levadas para duas bobinas de deflexão, sendo estabelecidos um campo vertical e outro horizontal, que do seu modo produziriam um grande campo magnético necessário para neutralizar o da Terra. Uma forte bateria solar seria necessária eventualmente para dar o arranque inicial ao motor. Quando esse se achava no espaço, os interplanetários acharam interessante que os terrestres tivessem encontrado os seus próprios meios para substituir em parte o material e os métodos diferentes usados no outro planeta. Recomendaram-lhe para a construção do veículo que reduzisse o esquema a um modelo menor que o daquele no qual tinha viajado e cujo funcionamento lhe foi demonstrado nas projeções que lhe apresentaram. Achava o Sr. Mário que poderia completar a construção em 2 anos, se tudo corresse bem. Para tanto, teria que ser vencida 4 etapas, a saber: 1. Atualização na matéria pelo estudo de livros adequados, o que, a seu ver, levaria 2 meses. 2. Levantamento dos locais de trabalho, das condições necessárias dos aparelhos existentes no país e que pudessem ser adaptados para ajudar a construção. 3. Confecção de uma lista de materiais e maquinismos necessários, inclusive um computador eletrônico e programador. Também seria feito um balancete financeiro de custo da construção. 4. Construção do motor. Finalmente, queremos deixar assinalado que o Sr. Mário, até 1959, 10 anos após a sua primeira experiência, sentia fobia das alturas toda vez que olhava pelas janelas de um edifício. O Sr. Mário nos impressionou favoravelmente como um homem seguro e sincero, embora não possamos julgar os aspectos técnicos envolvidos e ainda não tenhamos visto ou examinado o artefato interplanetário que ele disse ter trazido de volta da viagem. Embora que a descrição do agente andando no ar, embora que a descrição de gente andando no ar pareça fantástica. Vamos citar aqui o Apro Bull, outubro de 67, que sob o título Bons Sim Ocupantes, descreve que uma forma humana estava embaixo de cada luz, parecendo que as pessoas eram propulsionadas pelo ar, por uma coisa, com a luz na região de cabeça, para fins de iluminação. É muito lamentável que Apro, como era de prever, mantém a fonte de informação sobre os mais severos sigilo. Mesmo que as informações do Sr. Mário sejam 100% corretas, não poderemos opinar sobre a viabilidade do projeto, seja sobre aspecto técnico, financeiro ou político. Embora o Brasil tenha conservado para si uma película de liberdade no terreno da energia atômica para uso pacífico em relação à Comissão Internacional, que está sob liderança russo-americana, o mesmo não parece ser o caso no terreno da política espacial dos discos, que ainda está sob segredo, só se filtrando as notícias vez por outra, quando chegam delegados importantes, como Jim Lawrence, diretor da APRO, que aqui conferenciou sigilosamente com militares brasileiros no ano de 1967, delimitados, aliás, a 2 pelos informes do próprio boletim da APRO. No assunto dos tratados espaciais terrestres, chefiam a comissão da ONU, o delegado austríaco Dr. Kurt Walden, regidos pela decência humana. Achamos que todas as discussões eventuais e futuras com o Sr. Mário a respeito do assunto devem respeitar os princípios de consciência, não trazendo o segredo nem prejuízo na ordem moral ou econômica para ele. Também, por motivo de segurança, desaconselhamos a fazer qualquer viagem para o exterior, a fim de tratar um assunto relacionado com a sua experiência
porquanto ficaria longe de seus amigos e conhecidos fortes de defesa para o seu mar e evitar qualquer sabotagem ou agressão à sua pessoa. Caso número 4 do artigo é evidência dos contatos discretos por Ronald Caswell, da excelente revista UF Contact, junho de 1977, Mr. Petersen, Dinamarca. Neste artigo, cita o Sr. Caswell várias provas indiretas destes contatos com os extraterrestres, sendo uma delas a facilidade com que os intermediários terrestres documentam por filmes coloridos os voos dos veículos extraterrestres, quer dizer, os discos voadores. O último documentário sensacional desta natureza foi feito por Fred Steckling, colaborador do finado George Adams. Esse filme foi feito pelo Sr. Steckling e oferecido para a demonstração pessoal à Força Aérea dos Estados Unidos da América na seguinte carta: caros senhores, no dia 7 de setembro de 1966, quando eu em passeio com a minha família na Alemanha, tive a rara oportunidade de filmar a verdadeira armada de UFOs. Cerca de 40 a 50 que apareciam e desapareciam no meio do céu azul. Foram filmados 23 pés de Kodak Color pela janela aberta de um trem expresso às 11 horas e 40 minutos entre Mannheim e Frankfurt. Minha máquina é uma Revere de 8mm automática com lente zoom de 30mm. No filme, os objetos são parecidos com pequenos cigarros brancos, às vezes encobertos pelas árvores, estações de estrada de ferro e linhas de força. No primeiro plano, isto exclui a possibilidade de confusão com luz refletida de qualquer procedência. Estou pronto a mostrar este raro filme pessoalmente em Washington, se houver interesse. Sobre a sua visita ao Pentágono, informou o Sr. Schilling ao Sr. Caswell. A nossa visita ao Pentágono foi na segunda-feira, 20 de março, às 14 horas, no escritório do Coronel Freeman. Miss Madeleine Rodefer também veio conosco. O filme foi passado 3 vezes para as várias pessoas presentes e o Coronel Freeman disse: este foi o melhor filme que vi até agora. Nunca antes eu vi coisa assim. O Coronel perguntou-nos no fim: o que sabem vocês sobre discos voadores que se supõe que nós tenhamos na nossa base em Dayton? E nós respondemos simplesmente com a mesma pergunta: e o que há com eles? Eles, os militares, não se pronunciaram e o tratamento a nós dispensado foi correto. O que por nós foi retribuído. Sobre os contatos, assim falou o Sr. Stick ao Sr. Caswell durante os seus encontros na Alemanha. Ronaldo, você sabe, parece que eles, os tripulantes, conhecem a frequência dos nossos pensamentos. No dia do meu aniversário, há algum tempo, eu e Ingrid, a esposa dele, estávamos assistindo televisão, quando de repente, no alto-falante soou alguma voz. Isto se repetiu umas 10 ou 12 vezes. Ingrid e eu só olhávamos um para o outro e corremos para o quintal. E lá sobre a nossa casa estava um disco balançando para frente e para trás. Quando eu vi que as luzes do quintal foram acesas, parecia então descer mais ainda. E depois afastou-se vertiginosamente na direção do aeroporto de Washington. Em relação aos contatos com os irmãos, os tripulantes, continuou ele: você sabe, Ronaldo, você não pensa em fazer perguntas, você está na frente deles. Quando você está na frente deles, você não pensa nisto, você só escuta. É como se não esperassem de você perguntas e que não quisesse responder. Várias vezes por semana eu tenho a oportunidade de me encontrar com um deles, dos tripulantes. Eu sei onde ele trabalha e posso dizer que ele faz, mas não posso dizer o local de trabalho. É só de vez em quando que eu tenho a oportunidade de conversar com ele, como por exemplo, bebendo meu café em certo lugar. O senhor Ronald Caswell termina com as seguintes palavras: seu artigo de 5 páginas em UF Contact. Este foi um relato de contatos discretos. Por que contei tudo? Pergunta. Porque penso que aqueles que estão lendo estas palavras vão sentir a sinceridade de Fred e Ingrid Stilling e de Madeleine Rodefer. O cético sempre fala de gente que quer ganhar dinheiro com estas coisas. Pode ser que isto se refira a algumas pessoas, mas nunca aos Stillings ou a Madeleine, os quais estão gastando muito dinheiro, mas eles executam com firmeza e coragem a tarefa que George Adams lhe deixou.
Que lição se tira disso? Pergunta. Em primeiro lugar, as pessoas têm de formar a sua própria opinião sobre a veracidade do relato. Jorge Adamski se expressava sempre da seguinte maneira: não estou aqui para convencê-los, mas somente para trazer os relatos. Em segundo lugar, o importante não somos nós mesmos, mas o trabalho que executamos. Caso número 5. Tripulantes vistos no alto da Serra de Mantiqueira. Estudo do Geoane de Itajubá, contido no relatório de 1967. O caso nesse relatório é conhecido como o caso paraguaio. Trata-se do motorista Geraldo Baqueiro, de 45 anos, o qual, a 1h30 da madrugada, no dia 7 de junho de 1967, na sua volta do Rio para Itajubá, com a perua da Escola de Medicina, viu perto do ponto mais alto da estrada, na Serra da Mantiqueira, a 1.500 metros, os rostos de 5 tripulantes atrás de um para-brisa de um disco voador. Ele não estava fatigado pela viagem, rodava com o rádio ligado. Quando notou primeiro uma luz vermelha que vinha na sua direção e piscava. Estas piscadas eram em sincronismo com falhas no motor do seu carro. A certa hora a luz do carro apagou e o motor e rádio pararam. Estava então a luz estacionada a distância de 20 a 30 metros, a 10 ou 15 metros do chão, e um ângulo de 30 graus com o observador. A luminosidade de cor vermelho vivo modificou-se para um tipo de neon forte e parecia vir de dentro do objeto, iluminado seus contornos diretamente de uma forma discorde. Havia um domo inferior, quadrado, e em cima, na aba, um para-brisa profundamente iluminado, onde, um após o outro, apareceram 5 rostos de indivíduos que a testemunha achou terem os olhos de gato. Os contornos superiores da nave não foram percebidos, porque estavam no escuro. A respeito desta pesquisa, recebemos ainda do presidente do Geoane, o senhor Antônio Magalhães Lisboa, carta em 1967, com um croquis do para-brisa e do rosto de um tripulante. O croquis foi feito pela própria testemunha, que, para este fim, submeteu-se voluntariamente a uma experiência na qual entrou em estado de hipnose. Intercâmbio sul-americano, trechos de uma carta, 31 de 12 de 1967, do reverendo Padre Reina, de Buenos Aires, Argentina. Entre as muitas conferências que pronunciei este ano, uma eu proferi no anfiteatro da Universidade de Litória, em 23 de 6 de 67, nas vésperas do 20º aniversário do nome Flying Saucers, dada então por Kenneth Arnold. Afirmei então que os pilotos dos OVNIs nos observavam no dia seguinte à comemoração do seu batismo, tendo havido simpósio em muitas nações, e eles, os discos voadores, se associaram a isto. Nesta noite, em 24 de junho, passaram eles por 8 províncias argentinas em esquadrilhas de até 15 objetos. Trechos da carta do Sr. Carlos Paz Garcia, 10 de 2 de 68. O Comitê de Trabalho dos Estudos sobre Discos Voadores de Lima, Peru, conseguiu um êxito assombroso ao constatar que quase 3 vezes por semana, às 1h07 da manhã e 18h20 da noite, submergem e algumas vezes saem estes aparelhos dos lagos de Horto, Cocha e de Lampião, que ficam respectivamente a 3.000 metros e 3.800 metros de altura, a 10 km de Castro Virreina, departamento de Ruanda Cavélica, a 50 km de Chance, do departamento de Lima. A água de lá é gelada e nós, com os trajes especiais, só podíamos mergulhar por poucos minutos.
disco voador de Itaipu. Neste local, o disco voador baixou de tal maneira sobre a forte que ali existe, que sob a ação da onda de calor que dele irradiava, 2 iguais desmaiaram e foram posteriormente transportados para esta capital para exame via aérea. Itaipu fica próximo à Praia Grande, em Santos. Este fato foi relatado em uma reunião da sociedade pelo senhor Dino Craspidon e publicado em jornais. Disco voador no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, na cidade de Tupacireta, foram vistos discos voadores, segundo notícia publicada no Um Jornal de 19/4/58. O maquinista de um trem de carga, atraído pelos estranhos objetos luminosos que faziam evolução a pouca altura, parou por alguns minutos e só depois de chamar a atenção de inúmeros passageiros ferroviários, pôs o trem novamente em movimento. Esses discos voadores, segundo se vê ainda no citado jornal, permaneceram 11 horas e 45 minutos incursando pela cidade e vizinhanças. Parece-nos oportuno notar que 2 correntes estão se definindo nitidamente em torno do transcendental assunto disco voador. Uma é preconizada pelas pessoas que dizem ter estado em contato com equipes de navegantes interplanetários. Estas testemunhas de contato que têm tido encontro pacífico afirmam que os seres do espaço são mais evoluídos que nós, quer no terreno técnico, intelectual ou moral. São todas elas unânimes em afirmar que estes seres querem nos ajudar na solução dos nossos problemas coletivos atuais, exigindo apenas que nos encontremos com eles num plano de fraternidade, respeitando o livre-arbítrio, pacifismo, eliminando da nossa mente as nossas sentimentos de cobiça, traição, instinto de domínio. Em outro lado, em contraposição, surge a corrente de pessoas que julgam a ação dos navegantes interplanetários pela índole atual dos povos terrestres, onde ainda existe hipocrisia e violência, achando estas pessoas que a ação dos homens dos discos deve ser rigorosamente observada por meio de telescópios potentes, câmeras fotográficas de longo alcance, e para melhor estudá-los deveriam ser atraídos por armadilhas, como seja discos artificiais iluminados à noite e situados em lugares ermos, rodeados de guardas secretas e camuflados para facilitar a captura dos incautos que desta arapuca se aproximassem. Sem experiência de contatos com os navegantes dos discos, dizem estas pessoas, está agindo de acordo com a verdade. Embora não concorde com este ponto de vista, teremos que respeitar naturalmente. Procurando esclarecer o problema do nosso boletim, difundirá um material que dispuser como documentário fotográfico o relato de testemunhas de contato respeitado sempre em qualquer das hipóteses, a vontade do informante no sentido de se tornar ou não identificado publicamente. Felizmente, podemos informar que não é do nosso conhecimento nenhuma atitude agressiva dos homens dos discos nos vários contatos que se tem verificado no território brasileiro. Não bastante, devemos reconhecer que nem sempre conseguimos sintonizar o nosso raciocínio terrestre com alguma atitude bastante estranha destes singulares veículos. Finalmente, permitindo sugerir àqueles interessados no assunto a leitura dos seguintes livros: Dentro das Naves do Espaço, Jorge Adamski, em véspera de ser exposto à venda em contato com os discos voadores, de Dino Craspidon. Em seguida, vamos transcrever o relato do professor João de Freitas Guimarães de sua viagem num disco voador, entrevista concedida à TV 13 na noite de 27 de agosto de 1957. Relato do professor João de Freitas Guimarães que fora a São Sebastião a serviço de sua profissão, de vez que advogado militante, encontrando o fórum já fechado. Jantou e pôs-se a passear pela praia,
para fazer a digestão, não pôde precisar a hora, pois não tivera a preocupação de olhar o relógio, mas calculava que seriam 19h10 ou 19h15. O céu estava coberto, sóbrio, sem luar, não havendo banco. Sentou-se na praia, pôs as mãos sobre o joelho e ficou olhando o mar, que estava bastante escuro. De repente percebeu que a água clareava, num trecho compreendido entre Ilha Bela e São Sebastião. Em seguida elevou-se um jato d'água semelhante a um repuxo, o que fez pensar numa baleia. Verificou logo após que se tratava de um aparelho bojudo que tomava a direção da praia. Ao ali chegar, lançou um trem de aterrissagem munido de esferas. Reparou bem que eram esferas e não boias. Do aludido aparelho saltaram então dois homens que caminharam ao seu encontro. Eram duas criaturas humanas, ou pelo menos tinham essa aparência. Confesso que se assustaram um pouco, pois estava só, pois se então de pé, e embora experimentasse um certo receio, não teve contudo vontade de fugir. Pôde verificar agora que se tratava de indivíduos altos, acima de 1,80 m, com cabelos loiros e longos, tez clara e possuindo sobrancelhas. Usavam uma espécie de macacão de cor verde, estreitando-se ao nível do pescoço, dos punhos e dos tornozelos. Os olhos eram claros e tranquilos. Perguntou-lhes o professor se teriam havido algum acidente com o aparelho, ou se estavam à procura de alguém ali. Não obteve resposta. Tentou então falar em francês, inglês e italiano, mas ainda sem resultado dessa vez. Teve em seguida a pressão de que era convidado a entrar no aparelho. Não sabe explicar por quê. Fora levado a admitir que o convidavam, mas o fato é que assim o entendeu. Pareceu que eles usavam uma linguagem telepática. Acrescentou que não é um cientista e que não se tem ocupado de assuntos dessa natureza, mas pelo que conhece a respeito, é levado a admitir que eles empregavam esse meio de comunicação, embora verificasse mais tarde que eles eram dotados de voz articulada. Esclarece que nunca se ocupou da questão dos discos voadores por falta de tempo, desconhecia quase tudo a respeito desse assunto. Contudo, pareceu-lhe que aquele aparelho fosse uma dessas estranhas aeronaves. Sentindo que o convite pendurava, veio-lhe então uma vontade irresistível de conhecê-lo interiormente. Um dos tripulantes tomou em seguida a direção do aparelho, dando-lhe as costas. O Dr. Freitas Guimarães seguiu sem relutância, sendo acompanhado por outro tripulante. Ficou assim no meio de ambos. O tripulante que ia à frente alcançou a parte inferior da nave e nela subiu, segurando-se a escada com apenas uma das mãos. O Dr. Freitas Guimarães precisou do auxílio de ambas as mãos. Pôde o Dr. Guimarães observar que havia na porta de entrada do disco um outro tripulante que ali permanecera durante todo o tempo. Quando o segundo tripulante, que caminhava através do entrevistado, penetrou no aparelho, reuniu-se àquele que ficara de pé. A porta foi fechada, contou o professor que permanecera num único compartimento, mas pôs a verificar que havia outros, também iluminados. Quando o aparelho se ergueu, notou que as janelas haviam água, como se estivesse chovendo. Fez então a pergunta: está chovendo? A qual foi-lhe respondido telepaticamente por um dos tripulantes, de que não se tratava de chuva. Aquela água originava-se da rotação em sentido contrário das peças que compunham o disco. Em toda a volta, o aparelho havia um tubo de filtração de raios que tinha a propriedade de fazer o semivácuo em qualquer uma das suas partes. Viu através das janelas acima da Terra, e acima da Terra uma zona intensamente escura onde astros brilhavam de uma maneira extraordinária. Sucediam-se regiões enxameadas de estrelas que cintilavam com um fulgor incomparável, e às quais se seguiam novas zonas escuras. Atravessaram em continuação uma camada violeta e depois outra, de um violeta vivo fulgurante. Nesta ocasião sentiu que o aparelho se sacudia fortemente. Manifestou por isso um certo receio. Disse-lhe então, telepaticamente, um dos tripulantes: o aparelho acaba de deixar a atmosfera do seu planeta. Durante a viagem, perguntaram-lhe de onde eram eles originários, mas não obteve resposta. Não sabe por que razão não quiseram se identificar. Quando soube que já estavam fora da atmosfera da Terra, ficou assombrado. Reparou que havia no compartimento onde se encontrava um instrumento de forma circular, no qual se haviam 3 agulhas muito sensíveis e que já vinham trepidando. Ao deixar a atmosfera da Terra, as referidas agulhas passaram a vibrar intensamente. Segundo foi-lhe explicado por um dos tripulantes, o aparelho era conduzido no sentido
da resultante da composição das forças magnéticas daquele lugar. Os corpos que se incendiavam no espaço com coloração diversa, as nuvens e risadas que corriam velozmente, tudo aquilo constituía um espetáculo indescritível. Ao voltar, e notou que o seu relógio estava parado. Não pôde, pois, verificar quanto tempo estivera em voo, mas estima entre 30 e 40 minutos. Foi ao hotel e teve a vontade de gritar toda a sua extraordinária experiência. Parece que há, da parte dos tripulantes dessas aeronaves, um trabalho de investigação junto aos habitantes do nosso planeta. Teve a impressão de que eles desejam nos orientar sobre os perigos que ameaçam a humanidade. Na opinião do professor Freitas Guimarães, o comportamento humano é quase selvagem. Todo homem nasceria bom, mas em virtude das condições inerentes à Terra, torna-se mal. Há um conjunto de experiências de ordem científica que está sendo tratado com leviandade. O emprego indiscriminado da bomba atômica não provoca apenas o aumento da ionização da Terra, provoca também a destruição das camadas da atmosfera, que filtram raios perigosos. Se não houver mais cuidado no emprego desses terríveis engenhos, todos sofremos as consequências dessas explosões. Conta ainda o professor que este fato ocorreu há mais ou menos 14 meses e que, à exceção de sua esposa, não relataram o caso a ninguém. Contudo, há mais ou menos 6 meses atrás, falou sobre o mesmo a um juiz de São Paulo, Dr. Alberto Franco. Contou também um antigo advogado daquela capital, Dr. Nilson. Durante o almoço que se realizou na Associação dos Advogados, viu uma panela de alumínio e fez em torno da mesma brincadeira alusiva aos discos voadores. Os seus colegas desconfiaram, então ele devia saber algo a respeito dessas aeronaves que tanto comentários têm despertado. Mais tarde, narrou o acontecimento a um amigo, Dr. Lincoln Feliciano, e este, naturalmente empolgado com a narrativa, transmitiu à pessoa que escreveu o artigo e que vem despertando todo esse rumor. Acrescenta que a partir dessa época não teve mais sossego, tem sido muito assediado por todos os meios, embora todos que o procurem sejam muito cordiais. Torna-se contudo difícil para ele explicar exatamente como o fato se passou. Usou para exemplificar de uma imagem alguém que durante uma estranha viagem tivesse visto pela primeira vez a máquina pneumática e quisesse, ao voltar, descrevê-la a pessoas interessadas, mas que nada conhecia sobre a mesma. É claro que não poderia fazê-lo com precisão. Os fatos que testemunham ultrapassam os seus conhecimentos. Declarou em seguida não ter sido o primeiro cidadão da Terra a viajar naqueles engenhos. Informa haver recebido, após a divulgação pela imprensa da sua aventura, uma relação de obras sobre o assunto, em alguns dos quais são narradas experiências semelhantes àquela que viveu. Perguntado sobre se sentir mal durante a viagem, respondeu que experimentaram um certo mal-estar quando o disco levantara voo e também quando baixara. Sentindo-se aflito e com frio nas extremidades, atribuiu isso a um nervosismo natural. Declara que fora combinado um novo encontro com os tripulantes do aparelho para agosto deste ano, 12 de agosto de 1957. Inquirido sobre a maneira como fora marcado aquele encontro, ele esclareceu que, durante a viagem, mostraram-lhe os tripulantes 12 constelações que dispuseram sob a forma do zodíaco. Uma roda indicava o ano, a repetição dos 12 e a repetição de 12 vezes o número 8 deu-lhe a impressão do mês de agosto. Desse modo, ele interpretou como esta data. Consultado sobre os motivos que o teriam impedido de comparecer ao encontro combinado, respondeu que não poderia ter ido. Havia sido organizada uma caravana para assistir à entrevista, o que acarretaria grande tumulto. Além disso, havia pedido, naquele período, parentes próximos, fora também procurado por um oficial da FAB que lhe pedira que não fosse ao aludido encontro. Acresce ainda as circunstâncias de aeronáutica. Havia enviado aviões de caça a jato que poderiam ser causa de vivos incidentes. Se um daqueles aparelhos atingisse o disco, isso poderia parecer um ato de traição de sua parte. Considerar-se-ia desleal se contribuísse para criar uma situação desagradável para com aqueles seres que foram tão atenciosos para com ele. Confessa ser mais prudente do que curioso. Conclui dizendo que se encontrava em plena consciência e que está seguro de que não foi vítima de alucinação. Disse ser idealista, mas prático. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.